já tem umas perguntinhas, eu já vou. Da Vânia Maria, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Boa tarde, povo abençoado do Santa Receita. Boa tarde, Vânia. A mulher que fez cirurgia bariátrica pode engravidar? Existe algum risco? Obrigada e que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe. Amém, Vânia. E aí, doutora, existe risco? A mulher que fez cirurgia bariátrica, ela tem algumas alterações, né, por causa da dificuldade de absorção de vitaminas, que podem aumentar o risco para que ela tenha anemia e, consequentemente, isso na gestação pode levar a uma dificuldade para o bebê ganhar peso. Algumas, mesmo com a cirurgia bariátrica, ainda tem algumas patologias como hipertensão, como diabetes. Então, quem fez cirurgia bariátrica pode sim engravidar, isso não é uma contraindicação. É importante que faça um acompanhamento antes da gestação, antes de começar a pensar em engravidar, que veja se está tudo certinho, se os exames estão em dia, se está tudo ok, e aí a gestação pode seguir. Não é uma contraindicação de maneira nenhuma, não é uma proibição, mas existem situações em que a gente vai ter que talvez olhar um pouquinho mais de perto. E que, por um diabetes, uma hipertensão, às vezes por uma anemia, ela vai fazer uma suplementação ou ela vai fazer o que nós chamamos de profilaxia, que é muitas vezes utilizar medicações para reduzir o risco de hipertensão. Então, situações em que a gente faz um cuidado antes de acontecer um problema. Já está prevenindo antes. Exatamente. Por exemplo, as mulheres que têm problemas hormonais, como com a tireoide, por exemplo, ou a própria obesidade, também são fatores? A tireoide hoje é muito frequente, a gente tem muitas mulheres que estão no pré-natal de alto risco por hipotireoidismo, né, quando a glândula tem dificuldade para funcionar, e com a medicação, e a medicação para tireoide é uma das medicações que a gente tem muita segurança para usar na gestação, porque ela não afeta o bebê, então essa pode ser uma situação que vai aumentar o risco dela. A obesidade em si, alguns protocolos não consideram como uma alteração que cause risco. Eles consideram geralmente quando a pessoa tem um IMC acima de 40 ou quando ela tem outras patologias associadas, porque aí ela pode ter outras complicações que aí vão aumentar o risco. Mas é sempre importante nessas situações em que a gente tem a dúvida do alto risco, conversar com um profissional de saúde. Eu tive um aborto anterior, eu tive um quadro de diabetes na minha família, eu tive alguma coisa, isso aumenta o risco. Então, será que não vale a pena ter esse acompanhamento focado por um especialista? Isso ajuda muito. E a gente também às vezes ouve, doutora, por exemplo, a idade, né? A gente fala tão novinha, às vezes muito novinha e às vezes mais velha também, né? Se é um risco. E existem mulheres, por exemplo, que são bem miudinhas, né? A estrutura da mulher é pequena. Isso também é um risco, doutora? A idade, ela é fator de risco, nós consideramos como fator de risco, porque meninas muito jovens têm às vezes algumas dificuldades até mesmo para acompanhar o pré-natal, às vezes algumas dificuldades de segmento, algumas questões desse tipo. E mulheres com mais idade, nós sabemos que geneticamente falando, o óvulo de uma mulher de 35 anos é o mesmo óvulo desde quando ela ainda estava na barriga da mãe. Então, esse tempo aumenta o risco de alterações genéticas. Então, não é que uma mulher com mais idade não possa engravidar, é que existe um risco maior de alterações genéticas e algumas alterações como hipertensão e diabetes. Então, elas precisam de um cuidado, mas não necessariamente elas vão desenvolver uma formação genética ou alguma dessas questões. Mulheres menores, eu falo muito, e muitos livros também falam isso, que muitas vezes o bebê, ele entende isso de uma certa forma e ele tende a ser menor e se adaptar à pelve feminina, então se adaptar ao corpo dessa mulher, e isso não é uma contraindicação. A gente observa que muitas vezes essas mulheres acabam tendo bebês com peso muito abaixo, não é um peso para a gente considerar como alterado, mas muitas vezes esse é aquele bebê que vai nascer com 2.800, 2.900, não vai chegar a um peso maior e ali vai se adaptando, mas é importante observar para ver se não está tendo uma alteração de crescimento, de nutrição, que está junto, associado com essas situações. E é muito perfeito, né, doutora? Como é que pode, né, a mamãe ficar grávida e parece que tudo vai se adaptando, se adequando ali, isso é muito incrível. Tem mais perguntinhas da Josilene de Brasília. Olá, boa tarde. Para quem teve 3 abortos de repetição, mas sem nenhum diagnóstico revelado, uma próxima gestação será considerada de alto risco? E aí, doutora? Sim, Josilene, uma próxima gestação será considerada de alto risco, ainda que ela não tenha encontrado um fator, né, um desencadeante, alguma patologia associada.
desejada, é considerado o aborto de repetição, entra ali nas classificações de alteração em que nós devemos ter um cuidado maior, porque ela tem um risco maior de um novo abortamento. Então, esse início da gestação, talvez ela precise fazer suplementação com alguma medicação, talvez ela precise investigar também, porque às vezes a gente fala de investigação, mas às vezes as investigações são muito pequenas, muito limitadas. Então, ou se baseia apenas em algumas alterações como trombofilias, mas aí não investiga alteração genética. Então, é importante avaliar tudo, para daí a gente poder falar realmente não tem uma causa, e aí não tendo uma causa específica, mesmo assim a gente segue observando mais, principalmente nessa fase inicial da gestação, que é o momento em que ela pode ter um novo aborto. E quando a mulher fica grávida de gêmeos, quando é um parto gemelar, também fica, né? Um parto gemelar, a gestação de um gemelar, ela é considerada de um risco maior, porque existe um risco de prematuridade, ou seja, desses bebês não chegarem até o termo que nós falamos, não chegarem até 37 semanas. Então, existe a possibilidade deles nascerem um pouco antes do tempo, né, um pouco antes do esperado. Existe a possibilidade, dependendo da posição em que esses bebês estão, então, se o primeiro bebê tiver uma posição como os pezinhos, alguma posição desse tipo, de ter que indicar uma cesariana. Então, existem situações durante a gestação de gêmeos que a gente considera um risco maior. Por exemplo, os bebês que têm a mesma placenta e essa mesma placenta é dividida entre ambos. Então, um pode crescer mais do que o outro, o cordão deles pode se enrolar. Então, a gente tem situações em gêmeos que são muito específicas, principalmente a como a placenta tá. Se a placenta é dividida, se as bolsas são divididas, então isso muda e isso sim aumenta o risco da gestação.